Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra espiritual da parte de Deus. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias em Joel, capítulo 2, versículo 23. De noite nós teremos um culto também com o pastor Roger. Gente, culto normal, muitas pessoas têm entrado em contato. Nossos cultos sempre são quarta-feira, 20 horas, domingo às 10 da manhã e às 19h30. Muitas pessoas perguntam no direct da igreja, né? O evento dos jovens. Gente, quando tiver algum evento dos jovens, eles serão comunicados pelas redes sociais dos jovens, tá? Então, do Pulse, você vai ter que entrar no Instagram do Pulse. Agora a gente anda compartilhando no perfil da igreja, mas a maioria das informações estão lá nas redes sociais dos jovens, tá? Se o líder de culto puder, Ana, Emília, se tu puder me avisar quando os pais chegarem, para a gente poder apresentar, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Joel capítulo 2, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Versículo 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Olha o ministério do inferno. Nós temos o ministério apostólico, né? O pastor, o profeta, o evangelista. O ministério do inferno é: eu enviei pelo destruidor, o cortador. Vamos lá, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós. Meu Deus. 26. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Gente, a letra aqui está muito grande, né? Vamos lá, 20. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Bota o 28, bota o 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Amém? Gente, esse texto, vamos para a palavra então. Bom, esse texto é muito conhecido. Há teólogos que dizem que esse texto é um texto antigo, é uma profecia antiga, mas os jovens ainda não tiveram sonhos, os velhos ainda. Então nós entendemos que esse texto, ele está se tratando do futuro, do presente para o futuro. Só que Joel capítulo 2 vai falar das chuvas de Deus. E esse é o tema da minha mensagem, as chuvas de Deus. Só que antes de falar das chuvas de Deus, eu preciso falar para você o que é o reino de Deus. Queridos, hoje todos nós, alguns vivem em democracias, alguns vivem em regimes totalitários pelo Brasil, pelo mundo. O Brasil se considera uma democracia, mas a resistência ainda existe. Então nós não consideramos um país ainda 100% com muita liberdade. Não, nós entendemos que existe muito problema no Brasil. Existem muitos países socialistas que aprisionam as pessoas, que humilham, que empobrecem. Só que quando nós falamos, querido, do reino de Deus, nós estamos falando de uma teocracia, aonde que não existe um parlamento, não existe um senado, mas que existe um só, que governa todas as coisas. E esse governo, ele é liderado por Deus. Amém? Faz sentido para você? Então, quando nós falamos o reino de Deus, nós estamos falando de um reino espiritual, que é liderado por Deus. E dentro desse reino existe classes, existe trabalho, existe funções, existe tudo dentro do reino de Deus. E o mais bacana é que Jesus fala: olha, buscai primeiro o reino
de Deus. Quando nós falamos buscar primeiro o reino de Deus, nós não estamos falando de eu tentar entrar pela porta de um reino, mas receber, viver a cultura desse reino de Deus. Engraçado, queridos. Não, obrigado, dona Emília. Eu tenho meu... Ah, tá. Tá, obrigado, tá? Advertência para o pastor. Misericórdia. Então, quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de algo que precisa ser, sim, conquistado, vivido. A cultura do reino de Deus é uma cultura totalmente de cabeça para baixo desse mundo. E esse reino de Deus, em breve, será materializado na terra, amém? A Bíblia afirma que nos próximos anos, nos próximos séculos, isso não compete a nós ter resposta. A nova Jerusalém, o reino de Deus celestial, ele descerá sobre a terra. Gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico porque esse reino de Deus, ele tem medidas. O livro de Apocalipse diz que ele tem dimensões, ele tem portas. Esse reino ele vai descer na terra e todos os governos da terra serão humilhados. A Santa Palavra diz que todos os governos da terra terão que prestar favor, terá que prestar adoração a esse reino. E quem vai estar nesse reino? É Jesus. Mas Jesus falou assim, quando ouvirem falar do reino de Deus, ele não está ali, ele não está cá, ele não está ali, mas ele está dentro de vós pelo Espírito Santo de Deus. Então, vocês entenderam o que é o reino de Deus? Tentei colocar isso na cabeça de vocês. Então, o reino de Deus, ele ainda não é físico, ele se tornará físico. Só que Joel 2 vai falar das chuvas. E é nesse ponto que eu quero falar. Por que eu falei do reino de Deus? Só pode viver as chuvas de Deus quem está dentro do reino de Deus. Eu vou repetir. Só pode viver as chuvas e os tempos de Deus aqueles que estão buscando e vivendo o reino de Deus. Porque muita gente fala assim, eu quero de uma forma errônea. Igreja não é o reino de Deus. Deixa eu falar para você. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é a noiva. O reino ainda virá. Muita gente fala assim, eu estou trabalhando para o reino. Não, isso é um erro. A igreja não é o reino de Deus. Nós somos a noiva esperada. O reino é o lugar que nós vamos habitar. Faz sentido para você? Então, as chuvas de Deus, elas trabalham em ciclos. E o que eu quero falar das chuvas? Quando o povo de Israel, eles precisavam prosperar, enriquecer, comer, precisava da chuva, porque o ciclo lá era um ciclo agrícola. Gente, diferente do Brasil, que chove que nem uma doideira. Ontem eu estava em Santa Amaro, o tempo fechou, eu olhei assim, corre que vai vir chuva. Gente, quando eu cheguei na garagem de casa, desabou. Então, hoje no Brasil, está uma bagunça, não faz sentido para você, a gente não sabe se chove, a gente fica naquela ansiedade, poxa, a rua vai encher ou não vai, e manda mensagem para a prefeitura, limpa bueiro, e volta. Então, aqui é uma bagunça. Só que em Israel, lá, os ciclos da chuva são perfeitamente cronometrados. Lá quando é verão, quando é inverno, neva, quando chove, chove. Então, as chuvas são dadas em Israel para poder enriquecer o povo poder conquistar as coisas, trabalhar, comer. Então, as chuvas, elas são fundamentais para a estrutura econômica de um país. E naquele povo, quando não chovia, era porque Deus não tinha aprovado o seu povo. E quando chovia, Deus estava aprovando o seu povo. Vem comigo aqui, por favor, eu quero que você entenda isso. Quando a chuva de Deus, a semente germina, cresce e o povo prospera. Quando não há chuva de Deus, o povo seca, empobrece, se torna um povo humilhado, sem a bênção de Deus. Então, esse cenário aqui de Joel está falando que quando as chuvas caem na terra, o povo enriquece, o povo come, a parte econômica do país vai bem. Isso continua até hoje. O Brasil é o maior importador e exportador de grãos, você sabia disso? As mídias não comunicam, mas o Brasil é o número 1 importador de grãos, gente. Não é a França, não é outro, é o nosso Brasil, para você ver como muitas informações não chegam para nós. Nós somos a maior fonte de laranja do mundo. Nós somos o celeiro da terra. Dá uma glória a Deus. Às vezes eu fico pensando, por que eu não nasci nos Estados Unidos, em Manhattan? Falei, meu irmão, eu nasci no Brasil, parceiro. Eu nasci nessa terra aqui vermelha, nessa terra onde Deus ainda vai fazer muitas coisas por nós, né?
Alguém já sentiu assim? Caramba, por que eu não nasci na Europa? Por que eu não nasci na Suíça? Meu irmão, você é brasileiro. Dá uma glória a Deus aí. Olha, melhor que nascer no Brasil, filho, é nascer no reino de Deus. Então, Deus fechava os céus quando o seu povo se afastava dele, o povo pecava. Mas quando o povo se aproximava do Senhor, Deus trazia frutificação, alimentação. Mas o texto, bota para nós, olha o versículo 23. O texto vai falar de 2 tipos de chuva. Alegrai-vos, filhos de Sião, se alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Vamos lá. Primeiro, os tipos de chuva que a Bíblia diz. Temporã, em hebraico é iorê, chuva temporã. E a segunda chuva é a chuva serôdia, é marcosh, é a segunda chuva. Vem comigo aqui, agora eu vou entrar na mensagem. Quando o povo iria preparar a terra, ele semeava, ele limpava a terra, ele colocava as sementes na terra. Agora a expectativa era que viria a primeira chuva. E essa primeira chuva a Bíblia chama de chuva temporã. É o carcaço, é a chuva que vai inundar a terra, é a chuva que vai fazer as primeiras sementes germinar. Depois dessa primeira chuva vem o processo das chuvas. E a última chuva, que em hebraico é marcosh, é a chuva serôdia. É a chuva que vai finalizar, é a chuva que vai frutificar, que vai literalmente amadurecer aqueles grãos que foram plantados. E qual o papel da primeira chuva? A primeira chuva é a primeira chuva de outono. Gente, eu preciso trazer esse conteúdo para vocês agora, para vocês entenderem aonde nós vamos chegar no processo espiritual. Isso tudo aqui é um processo espiritual, amém? Então as sementes, elas já tinham sido plantadas, e as chuvas, elas vinham para fazer brotar a semente. Se não viesse a chuva, as sementes ficavam aguardando elas, secas. Então, para você ver como que o povo precisava da chuva. Porque se eles plantassem e não viessem chuva, eles perderiam, eles empobreceriam. Então, a chuva para eles era um presente de Deus. Querido, deixa eu falar para você. Quanto tempo nós estamos esperando por uma resposta do Senhor? Quanto tempo nós estamos aguardando uma direção dos céus? Quanto tempo nós estamos esperando um milagre acontecer? Quanto tempo nós estamos aguardando literalmente Deus falar assim, é a hora, chegado o momento, hein? Faz sentido para você? Quantas orações nós pedimos e parece que não foram ouvidas? Por quê? São as primeiras sementes, queridos, são as primeiras, aguardando a primeira chuva. Imagina, se aquele povo plantasse e ficasse angustiado. Cadê chuva, cadê chuva, cadê? E cadê a semente? Não, o povo sabia que Deus enviaria as primeiras chuvas. Poderia ser angustiante? Poderia. Mas, meu irmão, deixa eu falar para você algo profético, algo espiritual na sua vida aqui. Que as nossas sementes, elas estão escondidas no Senhor, esperando as primeiras chuvas. Dá uma glória a Deus. As chuvas da oração, as chuvas das ofertas. Perdão, as sementes da oração, as sementes das ofertas, a semente da persistência, a semente das palavras de bênção, várias sementes que você tem lançado durante o seu ano, durante a sua vida. Você fala assim, pastor, eu acho que Deus anda de mal comigo. Eu acho que você já fez essa pergunta. Eu acho que Deus anda bravo comigo, meu irmão. Deus não anda bravo com os filhos. É só esperar o tempo da chuva. Meu irmão, as chuvas, elas podem demorar, mas quando a primeira chuva, que é a chuva temporã, meu irmão, essa chuva, ela vem para literalmente trazer tudo que estava escondido. Meu irmão, existem prosperidades debaixo da terra esperando você. Existem bênçãos esperando você. Dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus aqui. Existem prosperidade, bênção, cura. Existem milagres esperando debaixo da terra por nós. Meu irmão, existe tanta coisa debaixo da terra esperando por você. Mas o povo de Deus gosta de dar piti, né? Ai, eu cansei de ser crente, meu irmão. Olha, velho, vou te falar pra você. Ser crente é coisa boa. Eu prefiro ser crente do que ser filho do diabo. Faz sentido pra você aí? Então, ai, pastor, é difícil ser cristão. Um dia eu estava no posto de saúde, eu estava lendo um livro assim, e um rapaz chegou assim, é difícil ser evangélico. Eu falei, meu irmão,
para nós que já fomos salvos, é desfrutar da graça. Mas para aqueles que estão em condenação, é assustador, é difícil, meu irmão. Para quem foi salvo em Jesus, é só você viver o favor, é só você viver a abundância de Deus, está tudo certo. Então deixa eu falar para você, existem tantas coisas esperando por você debaixo da terra. Por isso que nessa manhã eu vou falar para você, não desista, espera pela chuva. Existe muita chuva que Deus vai derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida profissional, sobre a sua alegria. Ai, pastor, eu ando desmotivado. Vou falar para você. Eu não tenho habilidade para motivar ninguém, mas existe um que pode derramar uma alegria sobrenatural no seu coração. Então quando tem alguém assim, eu preciso de motivação, ora ao Espírito, fala assim, Espírito Santo, me dá uma nova alegria. Me dá nova alegria. Muita gente perdeu coisas. Talvez você está aqui e olha o que o versículo diz. Muita gente perdeu coisas, meu irmão. Versículo 25. Eu vou restituir os anos que o gafanhoto, a locusta, o purgão e a largata. Meu irmão, Deus está falando para você. Se você esperar pelas chuvas de Deus, Ele vai restituir tudo aquilo que o diabo levou. Oh, glória a Deus. Olha aqui, ó. O migrador, o gafanhoto, o destruidor, o cortador. São anjos do inferno, que eles vêm para devorar, para consumir a sua alegria, o seu prazer, o seu dinheiro. Eles vêm para destruir o nosso casamento. Mas Deus falou assim, depois da primeira chuva, eu vou dar uma ordem a esses demônios, que eles saem da sua vida. Meu irmão, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso porque muita gente, conheço muita gente assim, trabalham demais e não consegue prosperar em nada. Tudo que bota a mão quebra. Tudo que bota a mão não frutifica. Conhece alguém assim? Conhece? Na minha família todo mundo é assim. Tô nem aí, falo mesmo. Na minha família todo mundo é assim, meu Deus. E tal. Aí vem um parente, me empresta a moto. Não. Né, moço? Não. Porque se é onde bota a mão quebra, vai cair com a minha moto. Então não nem me peça. Me peça o carro. Não. Vai de Uber. Eu te levo lá. Tô brincando, né? Mas tem pessoas que vivem uma vida de migalhas, vivem uma vida de resto. Eu ouvi de uma pessoa assim, essa semana eu ouvi, o meu marido, ele é preguiçoso, ele não faz nada. Ele até traz o grosso para dentro de casa, mas toda a vida eu tenho que complementar. Olha a migalha, o sofrimento, parece que nada anda, parece que está tudo parado. Por quê? Existe um complô para abafar, para diminuir, para entristecer essa pessoa. Mas a Bíblia diz, se vocês esperar a primeira chuva, as sementes que estão escondidas espirituais, eu vou trazer na mão de vocês. Eu recebo essa palavra aqui, eu recebo. Então, o que impede das chuvas de Deus em nossa vida? Aqui eu quero que você anote, por favor, isso. Porque muita gente acha que as chuvas... Gente, isso aqui é maravilhoso. Deus tem uma rotina para nos abençoar. Cara, isso aqui é fantástico. Eu tomei isso aqui para a minha vida. Deus tem uma rotina. Se a terra trabalha em ciclos, Deus também trabalha em ciclos. Deus tem um ciclo para nos abençoar em todas as coisas. Sabe o que é abençoar? É aquilo que era impossível se tornar possível. Dá um glória a Deus, meu irmão. Então o que impede das chuvas de Deus em nossa vida? Primeiro, buscar um evangelho fajuto. Sabe aquele evangelho libertino? O evangelho que não existe consequência. É um evangelho que, se você continuar no erro, glória a Deus, Deus te perdoou e você pode fazer o que quiser da sua vida. É um evangelho fajuto. É um evangelho sem responsabilidade. É um evangelho sem determinação. É um evangelho onde as pessoas, elas são conduzidas emocionalmente. É um evangelho sem compromisso. É um evangelho onde as pessoas não servem uns aos outros. É um evangelho que bate na minha cara para te ver se a mão esquerda não vai também. É esse tipo de evangelho. É o evangelho que, se a pessoa me perseguir, eu vou mandar matar. Conhece alguém assim? É um evangelho onde as pessoas, elas não querem ter um compromisso com Jesus. Elas querem ter um compromisso com a denominação. Elas querem ter um compromisso com as músicas. Ela quer ter compromisso com as outras coisas, menos com as coisas de Deus. Isso é um evangelho fajuto. É um evangelho sem renúncia. É um evangelho sem arrependimento. E qual que é o segundo? Primeiro, então buscar o evangelho fajuto. Segundo, correr atrás de celebridade gospel vivendo no emocionalismo.
Meu irmão, deixa eu falar para você. Existe um monte de celebridade gospel. Não é verdade? Faturando milhões nas tuas custas aí. É verdade, desculpa. E eles vivem uma vida de adultério, de homossexualismo, existe tudo isso. Por isso que hoje, meu irmão, mais importante para mim é a minha igreja, é o louvor da minha igreja. A minha esposa sabe, eu não fico ouvindo, de vez em quando eu uso uns trap, um gospel ali, e uma coisa assim. Mas, meu irmão, esse mercado gospel aí, ó, é um mercado falido, conduzido por Satanás. E tem muita gente, só porque ela tem 10 milhões de seguidores, 8 milhões, meu irmão, deixa eu falar para você. Tem muita gente que deixou Jesus faz tempo, elas estão conduzidas pelo dinheiro. É outra coisa, existem pregadores aí, ó, por fora. Existem pregadores que eles não estão nem aí com as almas. Eles só querem viver em luxo, comer do bom e do melhor. E eles só querem viver isso. Então, existe gente, pare de correr atrás de celebridade gospel, meu irmão. Para. Sabe o que eu entendi? Uma vez eu ouvi um pastor de 83 anos. Para ele falar aquilo é porque ele tem muita experiência. Ele falou: pastor, sabe aonde estão os melhores pastores? Eles não estão na internet. Eles não estão nos livros. Mas eles estão nas UTIs orando. Eles estão na igreja de joelhos. Eles estão intercedendo pela igreja. Meu irmão, deixa eu falar para você. Nós pastores não temos que estar nas mídias não, parceiro. Nós temos que estar debaixo de oração, orando pela nossa igreja, orando pelo nosso país. Meu irmão, porque a vida da internet hoje é uma vida de migalhas. Eu não compreendi aquele pastor. Eu falei assim, cara, faz todo sentido. Porque a celebridade não vai visitar você na UTI, mas o teu pastor vai. Nós temos um pastor aqui que operou. No dia seguinte o bispo estava lá. A gente sempre vai visitar alguém. O pastor Rocha sempre vai visitar alguém. Meu irmão, muitas vezes a gente quer seguir um pastor nas redes sociais. Mas no dia que teu casamento estiver em frangalhos, ele não vai fazer nada por você. E você vai ter que vir até o seu pastor pedir oração. Faz sentido? Faz todo sentido para você? Então, o que impede das chuvas de Deus cair na minha vida? Ficar correndo atrás de celebridade gospel. Viver nas emoções. E por último, não lembrar e não viver o que Jesus conquistou na cruz por nós. Pastor, o que Jesus conquistou na cruz por nós? Primeiro, nós estávamos literalmente condenados ao inferno. E Jesus limpou a nossa ficha, meu irmão. Você era o maior ficha suja. Você era pior do que todos os ladrões da terra. Nós estávamos com a ficha suja. E Jesus literalmente, ele fez uma averbação, um contrato. Ele falou, ó, a partir de hoje, como eu sou teu advogado, eu vou pegar a sua causa e eu vou te inocentar. E agora você vai ganhar um testamento que você está livre. Dá um glória a Deus, por favor. Então muita gente não lembra disso. Deixa eu falar para você, lembra todos os dias. Eu fui resgatado, libertado, salvo, purificado por Jesus. E quando nós deixamos de lembrar dessas coisas, o diabo começa a fazer moradia dentro da nossa cachola, igual o João de Barro faz casa em cima do poste. Faz sentido? O João de Barro ele faz a moradia dele nos postes. A gente fala assim, meu Deus, como que esse abençoadinho construiu casa lá? Muitas vezes o diabo também. Nós perguntamos, como que o diabo conseguiu fazer moradia no nosso coração? Nas pequenas portas, nas pequenas intenções, nos pequenos deslizes, o diabo foi entrando. Então, quando nós deixamos de lembrar, nós também não vivemos aquilo que Jesus conquistou na cruz. Dá um glória a Deus, dá um amém. Então, vamos lá para a última chuva. A Bíblia diz que Deus vai derramar a chuva serôdia. Então, essa chuva, ela vinha para garantir a frutificação. Então vamos lá. O agricultor plantava, limpava, plantava. Deus enviava a primeira chuva. A primeira chuva já trazia muito vigor para a plantação. E agora viu os processos. E existe a última chuva. Vem comigo, isso aqui é muito importante. Isso aqui é espiritual. Então a última chuva, ela vinha para trazer multiplicação de frutos. Olha que bênção isso aqui. Então quando você espera no Senhor, a primeira chuva vem regando. A primeira chuva não traz frutos. Deixa eu falar para você. Não se deslumbre com as primeiras bênçãos. Tem muita gente que ora, Senhor me dá, Deus dá. E aí eles ficam, eles vivem num romantismo. Calma, existe a última chuva. A última chuva, ela traz multiplicação. Olha que glória isso aqui. Então quando a última chuva vinha, a chuva temporã, ela aumentava a semeadura, fazendo germinar,
ela trazia um amadurecimento, e aí o pessoal estava pronto para colher. E tem muita gente que é impaciente, né? Como eu disse, muita gente é impaciente. Ou então Deus responde. As primeiras chuvas vêm e ela, ai, Deus respondeu a minha oração. E ela fica toda feliz, toda, nossa, maravilhosa. Mas, meu irmão, as suas orações nunca são para trazer uma bênção, mas é para trazer milhares e milhares e milhares de bênçãos. Aí, às vezes, a gente esquece do que a gente pediu para Deus. A gente esquece. Eu também já esqueci. A gente não consegue lembrar nem do café da manhã. Mas aí Deus, Ele é tão fantástico, Ele é tão maravilhoso, que Ele espera a última chuva. E a última chuva sempre vai trazer aquilo que você não esperava. Eu recebo essa palavra aqui em nome de Jesus. Porque a última chuva, ela sempre vai trazer aquilo que você nunca esperou no Senhor. E aí você geralmente vai ficar pasmo. Por quê? Eu não estava esperando, mas Deus, Ele é gracioso e me deu aquilo ali. Você já passou pela experiência de você ter aquilo que você não pediu? Já? Você já teve aquilo que você nunca pediu? Alguém? Levanta a mão aí. Ó. Por quê? É a chuva serôdia. A chuva serôdia, ela traz aquilo que a gente nunca imaginou e a gente nunca pediu. A chuva temporã é aquilo que a gente pede no desespero. Senhor, me dá um namorado. Aí Deus vai lá, dá um absurdo para você. Deus vai dar lá e você vai... Aí às vezes, não era aquilo que eu esperava. Claro, existe a última chuva. Existe a última coisa. Existe aqueles irmãos desesperados. Eu estou chegando nos 40 anos. Eu vi de uma pessoa: pastor, eu estou nos 40 anos. Aí da minha família: eu não tenho nada, Júnior. Eu falei: se afastou da presença de Deus, não esperou as primeiras chuvas, agora a terra está seca. Se afastou de Deus, se afastou da vontade de Deus, não quer mais vir para a igreja, porque na igreja só tem uns irmãos que maltratam. Gente, deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente tirando os outros da igreja, mas não quer trazer ninguém para a igreja. Não é verdade? Tem muita gente que quer tirar todo mundo da igreja, mas ele não traz ninguém para a igreja. Não é verdade? Aquela pessoa difícil, fofoqueira, ela quer tirar todo mundo da igreja, só não tira o bispo, porque o bispo é uma árvore grossa, mas se duvidar, ele tira o bispo da igreja. Mas tem pessoa que quer tirar as pessoas da igreja, mas não trazem ninguém para a igreja. Aí eu falei para essa pessoa da minha família, eu falei: sabe por quê? Porque você mais tirou gente da igreja do que você trouxe gente para a igreja. E você é uma terra seca. Ai, meu Deus! É tempo de se arrepender, é tempo de mudar, é tempo de trocar a direção do coração, porque existe muita chuva. Deixa eu profetizar para você: existe muita chuva serôdia chegando aí na nossa vida em 2025. Eu falei: Senhor, eu quero a chuva serôdia, eu quero viver aquilo que eu não pedi, eu quero ter aquilo que eu nunca imaginei. Senhor, eu quero construir aquilo que eu nunca imaginei construir. Deixa eu falar para você: essa é a chuva que está esperando por você nesse ano. Dá uma glória a Deus, se você puder aplaudir ao Senhor nisso. Existe muita chuva serôdia ainda. Existe muita chuva serôdia. E por último, Deuteronômio 11. Vamos lá. Vai falar das chuvas também. 3 sinais que Deus está abençoando o seu povo. Deuteronômio 11, 14. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolheis o vosso grão. Primeiro, o vosso grão. Segundo, o vosso mosto ou o vinho. E terceiro, o vosso azeite. Então vos darei a chuva no seu tempo. Gente, olha o que eu estou falando para você. Não se desespere quando você não vê chuva. A chuva, ela é boa. Ela traz umidade, rega, traz alívio, né? Olha, ontem estava um calorzão na Palhoça. Meu Deus, Palhoça parecia um deserto. E quando vem a chuva, refresca a terra, né? Alguém gosta daquele cheiro de terra molhada? A música do Sandy Júnior. Os irmãos mais velhos aí, cadê os irmãos dos anos 80 aí? A música do Sandy Júnior lá, terra molhada. Então, sabe aquele cheiro de terra molhada? Aí você fala: meu Deus, que coisa gostosa. Então, existe chuva no tempo certo. Existe o tempo certo para Deus trazer aquilo que era invisível e trazer o que era invisível para se tornar visível na sua vida. O nosso coração, ele é muito enganoso. A Bíblia diz que ele é enganoso. O nosso coração, ele tem inveja, cobiça. O nosso coração, infelizmente, ele é muito mentiroso. Só que quando o nosso coração, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, quando ele é literalmente tocado pelo Espírito Santo de Deus,
algumas coisas começam a se organizar na nossa vida, sabe? Algumas coisas elas vão se organizando, Deus vai pontuando. Então a Bíblia diz que existe um tempo para a chuva cair nessa terra. Mas ela diz assim: grãos, vinho e azeite. 3 colheitas espirituais. Vamos lá. Cereal. O que é o cereal? A Bíblia vai tratar o cereal como prosperidade, abundância, riqueza e provisão. Eu sei que muita gente foi doutrinada. Deixa eu falar para você, muita gente foi doutrinada no franciscanismo. A cultura franciscana é uma cultura aonde quanto mais humilde, mais pobre, mais perto de Deus. Já ouviu isso aqui? Então, o São Francisco, ele tinha esse dogma nele: quanto mais humilde, quanto mais pobre, mais Deus vai me enxergar. Gente, isso é literalmente uma mentira do diabo. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Todo dia eu profetizo para o meu filho: você é cabeça e não cauda, você é líder, você não é resto, você é cabeça, você não é cauda. Deixa eu falar para você, você é cabeça. Deus formou você para ser cabeça das coisas. Deus formou você para ser o tutor das coisas. Deus trouxe você para ser o primeiro de todas as coisas. Então, essa doutrina franciscana, ela está impregnada na nossa veia, está impregnada no nosso DNA. Mas eu falo para vocês, está errado. Porque Deus nos formou, Deus é Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele falou: vocês vão colher o cereal. O que é cereal? Vocês vão viver em prosperidade, vocês vão viver em abundância, vocês vão enxergar a provisão de Deus. Pode dar um amém bem alto aí? Então Deus está dizendo, primeira colheita espiritual, cereais, espiritual, isso aqui é cereal. Quando o povo ia colher os cereais, era em abundância. Era tanto que eles tinham que ir até o sacerdote, ao pastor da época, santificava, ofertava na vida do pastor, e aí todo o restante era santificado. Deixa eu falar para você, eu creio que você vai colher cereais espirituais na sua vida. Muita provisão está para chegar. Existe muita coisa acumulada debaixo da terra esperando você erguer as suas mãos aí, amém? E o segundo é o vinho. O vinho na Bíblia aponta para alegria, fertilidade. Quando a Bíblia está falando de fertilidade, não está falando só da mãe gerar. Fertilidade é tudo que você pode realizar. Cara, isso aqui é fantástico. O que é uma pessoa fértil? É uma pessoa que, a Bíblia diz, né? Aonde a mão dela toca, tudo prospera. Aonde a planta dos seus pés é tocada, ali Deus dará para ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Fertilidade é trazer à existência tudo aquilo que não existia no mundo físico, mas no mundo espiritual já estava acontecendo. Gente, isso aqui é maravilhoso porque as coisas no mundo físico só podem acontecer se já forem movimentadas no mundo espiritual. Mundo espiritual, mundo físico. O que acontece lá, acontece aqui. Por isso que nós primeiro nós oramos e depois fazemos. Dá uma glória a Deus aqui, gente, isso aqui é fantástico. Primeiro nós oramos, intercedemos, e depois nós colhemos, e depois nós vivemos. Por quê? Tudo primeiro acontece no mundo natural, no mundo espiritual. Então muita gente fala assim: eu estou com uma enfermidade. Primeiro, essa enfermidade está no mundo espiritual. Pode ser um espírito de enfermidade, pode ser um espírito de perturbação, pode ser um espírito maligno. Primeiro nós anulamos, orando, o espírito no mundo espiritual, e depois nós trazemos a existência, a cura do mundo físico. Fantástico isso aqui. Jesus disse: aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Terá sido porque primeiro ligou no céu para depois ter ligado na terra. Glória a Deus. Porque se você está indo bem é porque o mundo espiritual já foi ordenado ao seu favor lá. Então, e o terceiro é o azeite. Azeite simboliza o Espírito Santo de Deus e também a consagração. Quando nós consagramos algo, nós estamos literalmente entregando. Por exemplo, aqui eu tenho a minha chave do carro. Por isso que nós não consagramos criança. Nós apresentamos. Porque se você viesse assim: pastor, eu quero consagrar meu filho, tinha que deixar para o bispo Maurício cuidar. Faz sentido? Tudo aquilo que é consagrado é literalmente entregue. Então nós primeiro apresentamos a criança. Qual foi a primeira criança consagrada? Samuel. Samuel consagrou e Eli teve que cuidar dele para sempre. Ana falou assim: Senhor, se tu me der o meu filho, se tu me der um filho, eu vou consagrar ele. E eu vou deixar ele morando na igreja. Já pensou se todo pai viesse consagrar o filho? Estava cheio de criança aqui na igreja. Aí Ana chega, consagra, e Eli agora, o sacerdote, toma aquele menino
e cuida dele. Por isso que nós não consagramos carro, nós não consagramos casa, nós não consagramos pessoas, nós apresentamos criança, nós apresentamos casa, porque tudo que nós consagramos não é mais nosso, agora é de Deus. Por exemplo, se você tem o seu filho, você apresenta ele. Se você apresenta, significa o sangue de Jesus está nele, mas você é o tutor dele, você é o cuidador. Então, não vem, pastor, eu quero consagrar meu filho. Eu não consagro ninguém, porque se eu tenho que consagrar, eu vou ter que cuidar. Eu não tenho condição de cuidar de filho de ninguém. Então, nós apresentamos. Só que a Bíblia diz que o azeite, ele vem para consagrar. Tudo aquilo que você consagra nas mãos do Senhor, meu irmão. Deixa eu falar para você. Um dia que você consagrar a sua vida não é mais sua. Eu ouvi de uma pessoa essa semana, falou assim, pastor, ele estava chorando assim, pastor, quando virou o ano, eu consagrei a minha vida. Eu falei, pô, legal. Mas pastor, eu perdi tudo. Eu falei, por que tu perdeu tudo? Eu falei, muitas vezes a gente sai orando aí, Senhor, eu quero consagrar. E agora, a minha vida é toda sua, meu irmão. Deus, ele leva muito a sério as nossas palavras. Quando você fala assim, Senhor, agora eu sou teu. Ele literalmente toma tudo e tudo que não é dele, ele vai tirando. Aí ele foi perdendo coisa, perdendo. Ficou só ele e Jesus. Ficou só ele e a vontade de Deus. Eu falei, meu irmão, muitas vezes nós perdemos coisas que Deus não nos deu, mas foi o diabo que colocou ali pela nossa semeadura, pela nossa autorização. Então não fique triste que você perdeu alguém, que alguém foi embora, que alguém te deixou, que você perdeu um bem, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá para o texto, eu já quero encerrar. Eu restituir-vos-eis os anos que os demônios consumiram. Dá um glória a Deus, eu profetizo na sua vida. Tudo aquilo que nós perdemos por interferência espiritual, o Senhor nos dará em justa medida. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, quero orar pela sua vida. Versículo 26, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Eu amo esse Deus, porque esse meu Deus, ele é bondoso. Esse meu Deus, ele não olha para nós com desprezo, mas olha só, olha o que o texto diz, que se ouve maravilhosamente conosco. Queridos, e aqui eu vou encerrar minha mensagem. As chuvas de Deus na nossa vida, elas são reflexo da bondade do Senhor, da bondade de Deus, da riqueza de Deus, do carinho que Deus tem por você. Talvez você se sinta uma pessoa totalmente frágil por você não ser amado, você não foi amado pelos seus pais, pela sua mãe, pela sua família, mas existe sim um Deus. Existe um Deus maravilhosamente que Ele tira da sua vida tudo aquilo que consome, tudo aquilo que você um dia perdeu. Mas esse Deus, Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, que você vai ter que louvar. De tão grande será as maravilhas de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra aqui? E o que é louvar? Como diz essa canção aí, às vezes nós usamos a nossa boca para tanta coisa, né? Para xingar, para brigar. Olha, eu sou motoqueiro, mas semana passada quase derrubei um, o pai viu. Ele chutou meu para-choque. Ele chutou meu para-choque. Aí eu falei, Aí eu saí de mim. Aí eu fui que nem Pedro, dei lugar ao diabo, pastor Marcos. Eu fui atrás dele, acredita? Né, pai? A Jéssica, pelo amor de Deus! Eu fui atrás dele. Eu não sei onde eu estava, eu saí de mim. Aí eu fui atrás dele, eu fui seguindo. Aí o pai, Júnior, para com isso. Aí eu lembro que eu falei para ele assim, Deus vai te pegar, miserável. Se Deus pegou ele do jeito que pegou, não sei. Eu falei, aí a gente foi embora, aí eu respirei, eu falei, meu Deus, onde que eu estava? Sai, Satanás, sai da minha vida. Aí eu parei para pensar, eu falei, cara, tantas vezes nós largamos a bondade de Deus, né? Aí eu fui lá, tinha a marca do tênis no meu para-choque. Eu fui lá, limpei. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, quantas vezes, né? Nós saímos de si, a gente fica bravo, e a gente esquece da tua bondade. A gente esquece da graça de Deus na nossa vida. Gente, a graça de Deus ela é tão maravilhosa que ela serve para tanta coisa, mas primeiro ela serve para abrir os seus olhos. Deixa eu falar para você, Deus quer abrir os seus olhos para você começar a enxergar a bondade de Deus.
Tem muita gente que só olha a catástrofe, que só olha a desgraça, que só olha tudo. Meu irmão, deixa eu falar para você, Deus está enfiando a mão nos seus olhos, arrancando as suas traves dos seus olhos hoje aí. Deus está arrancando essa miopia, essa catarata espiritual que vai fechando os seus olhos e você só consegue ver aquilo que o diabo colocou. Meu irmão, Deus está abrindo os seus olhos espirituais hoje aí. Deus tem muita chuva para derramar na sua vida. Não essas chuvas de bagunça que caem na palhoça de vez em quando, mas existe chuva temporã, chuva serôdia, chuva que vai regar, multiplicar, vai trazer prosperidade na sua vida, vai trazer alegria, vai trazer as vitórias que nós tantos almejamos do Senhor. Por isso, feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Oh, Jesus. Pai, obrigado, Jesus, obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, porque quantas vezes, Senhor, nós deixamos de enxergar a bondade do Senhor e enxergamos só a bagunça da nossa vida. Mas, Pai, nós autorizamos o Senhor vir com a sua mão. Toca agora, Pai, em cada filho teu aqui. Remova as traves dos olhos. Remova a angústia. Remova, Pai, a maldição. Remova, Senhor. E vai trazendo chuva, chuva, chuva. Eu profetizo na sua vida chuvas de Deus, um novo tempo na sua história. Eu profetizo pela palavra de Deus uma nova chuva, uma nova temporada de chuva na sua vida. Tudo aquilo que está escondido na terra vai vir à tona na sua mão em nome de Jesus. Tudo aquilo que nós plantamos em palavras, tudo que nós plantamos em oração, tudo que nós plantamos em oferta, em dízimo, Senhor, tudo que nós plantamos, a terra vai devolver abundantemente. Senhor, traga tudo que está escondido. Traga, Senhor, todos os milagres. Pai, vai trazendo o Espírito de Deus. Traga, Jesus, aquela lágrima que um dia choramos. Pai, eu sei que no tempo certo, Senhor, a chuva de Deus vai descer sobre a nossa vida. Eu declaro essa palavra de fé sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao amanhecer, meu espírito por ti anseia. Ao anoitecer, minha alma suspira por ti. Ao amanhecer, meu espírito, és meu Deus. Te exaltarei, te louvarei. E com grande perfeição tu tens feito maravilhas. Soberano é o Senhor, és meu Deus. Confiarei, não temerei. E com grande perfeição tu tens feito maravilhas. Soberano é o Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Tu tem feito maravilhas no meio da tua igreja. Soberano é o Senhor. Queridos, pode sentar no seu lugar. Gente do céu, que palavra. Obrigado, Pai.